Fazendeiro. Viúvo encontrou uma família escondida em sua terra e tomou uma decisão que mudou tudo na roça. O silêncio também grita. Eu aprendi isso da pior forma possível. Aprendi quando a casa ficou grande demais para um homem só. Quando o café esfriou na xícara e não tinha mais ninguém para me chamar à mesa. Quando a madeira do assoalho começou a estalar de madrugada e eu ficava deitado de olhos abertos, esperando um passo que nunca vinha. Meu nome é Antônio Borges Farias. Tenho 56 anos, ombros que já doem quando muda o tempo, mãos que parecem raízes de árvore velha e um coração que funcionou de um jeito por quase 30 anos e depois foi obrigado a aprender a bater de outro. Sou fazendeiro desde os 22, herdeiro de terras que meu pai ganhou no suor e meu avô desbravou no lombo de um boi. A fazenda Boa Esperança fica no meio de Goiás, 42 quilômetros de estrada de chão batido a partir de Séries, entre cerrado aberto e matas de galeria que acompanham o córrego fundo. 180 hectares, pasto, lavoura de milho, pomar, açude, curral com 200 cabeças de gado Nelore. Terra boa, terra que dá trabalho e devolve vida. Mas terra não abraça ninguém. Mariana morreu há 4 anos, numa tarde de outubro, sem aviso, sem drama. Aneurisma cerebral. Foi tomar banho antes do jantar e não saiu. Eu estava no curral. Quando entrei e o silêncio da casa me pareceu diferente do normal, já era tarde demais. O médico disse que ela não sofreu. Eu sofri por ela. Ainda sofro. Ela era de Uruaçu. Filha de farmacêutico, formada em enfermagem, chegou à fazenda numa visita de amigas e ficou para sempre. Ficou por amor, dizia ela, mas eu sempre achei que era porque ela amava o cerrado tanto quanto eu. Mariana sabia o nome de cada pássaro que pousava na cerca do açude. Sabia quando ia chover pelo cheiro do vento. Ensinava as crianças da comunidade a ler no alpendre da nossa casa todo sábado de manhã, com um caderno velho e uma paciência que eu nunca entendi de onde vinha. Agora o alpendre estava vazio. A rotina depois da morte dela foi o que me salvou e me matou ao mesmo tempo. Acordar às 5. Café preto, forte, requentado às vezes, porque eu esquecia a xícara em cima do fogão enquanto ia verificar as cercas. Pegar o facão, a enxada ou o trator, dependendo do dia. Trabalhar até o calor ficar impossível. Lá pelas 10 da manhã, voltar para o rancho, almoçar qualquer coisa, descansar um pouco sem conseguir dormir de verdade. Voltar para o campo. Voltar para a casa. Jantar de pé, de frente para a janela que dava para o pomar que ela plantou, as roseiras que ela escolheu, o limoeiro que ela regou todo dia durante anos até ficar daquele tamanho. Tudo ali era ela. Nos primeiros meses, tirei as coisas dela dos lugares onde ficavam. Guardei a bolsa de crochê no armário. Guardei os livros de enfermagem na caixa. Guardei os sapatos na prateleira alta do quarto de hóspedes. Pensei que ia ajudar. Não ajudou. A ausência das coisas dela pesava mais do que a presença. Então tirei tudo do armário de volta. Deixei a bolsa de crochê no gancho da cozinha. Deixei os livros empilhados do jeito que ela deixava, levemente tortos, com um recibo de farmácia servindo de marcador na página onde parou de ler. Deixei os sapatos embaixo da cama, do lado onde ela dormia. É loucura, eu sei, mas era o único jeito de respirar. A fazenda continuou funcionando porque eu precisava dela para continuar funcionando. Contratei mais 2 peões, o Ederaldo e o menino Saulo, que tinha 18 anos e braço forte, apesar da aparência de criança. Gerenciei as vendas do gado, cuidei das pastagens, renovei os contratos de arrendamento da parte baixa, onde planto soja em parceria com um cooperado de Rubiataba. O trabalho não para. A terra não espera, e de certo modo eu agradecia por isso. Naquela manhã de março, acordei antes do galo. O céu ainda era de um roxo escuro, quase preto, quando saí para o alpendre com meu café. Março em Goiás é o fim das chuvas, e o cerrado ainda estava verde, ainda guardava a umidade de meses de temporal.
O cheiro era de terra molhada, capim fresco e aquela coisa que não tem nome, mas quem é da roça conhece. O cheiro do amanhecer no cerrado, que mistura orvalho, esterco longe, fumaça de madeira de alguma casa vizinha a léguas de distância, e uma espécie de frescor que dura só até o sol raiar de verdade. Sentei na cadeira de madeira que fica no canto direito do alpendre. A cadeira da esquerda ainda tem uma almofada desbotada que ela costurou com estampa de girassol. Nunca tirei, nunca vou tirar. Do açude chegava o canto do martim pescador, aquele pio rápido e penetrante que ela adorava. Mariana dizia que o martim pescador era o pássaro mais corajoso do cerrado, porque mergulhava de cabeça sem medo. Eu respondia que não era coragem, era natureza. Ela respondia que às vezes natureza e coragem eram a mesma coisa. Nesses anos passei a achar que ela estava certa. Terminei o café, lavei a xícara. Coloquei a marmita da manhã no fogo baixo para o Ederaldo e o Saulo, que chegavam às 6h30. Fui até o curral verificar as vacas prenhes. 3 delas estavam perto do parto, e uma tinha ficado agitada na noite anterior. Encontrei tudo bem. A novilha mais jovem estava deitada, calma, mastigando devagar, com aquele olhar distante que o gado tem e que parece contemplação, mas provavelmente é só vazio. Às vezes, invejava esse vazio. Saulo chegou primeiro, como de costume. O menino tinha pressa de ser homem. Chegou com um bolo de tapioca embrulhado em papel que a mãe mandou porque sabia que eu não comia direito. Acontecia com frequência. Os vizinhos mandavam comida. A dona Neuza do sítio do lado mandava quentão nas festas juninas. O João Bicudo, que pastoreava gado a 7 quilômetros, de vez em quando aparecia com queijo fresco. Era o jeito do interior cuidar dos seus, sem fazer alarde, sem perguntar muito, apenas aparecendo com alguma coisa nas mãos. Eu aceitava, agradecia, comia, continuava. O senhor foi verificar a novilha? Saulo perguntou enquanto tomava café de pé, encostado no batente da porta. Fui. Tá bem, mais uns 2 dias. O Ederaldo disse que tem cerca caída no pasto 3. A gente vai logo mais. O menino balançou a cabeça e não disse mais nada. Era assim que a gente conversava. Frases curtas, assuntos práticos, silêncios que cabiam naturalmente entre uma frase e outra. O interior ensina isso. Que palavras demais cansam e que a presença já é um tipo de comunicação. Depois que eles foram para o campo, fiquei sozinho outra vez. Fui até o quarto buscar meu chapéu de couro e parei na frente da cômoda. Em cima dela tinha um porta-retrato de madeira escura com a foto do nosso casamento. Eu de terno cinza, desconfortável como sempre fiquei em terno, ela de vestido branco simples, rindo de alguma coisa que eu havia dito um segundo antes do fotógrafo apertar o botão. Não me lembro mais o que foi que eu disse. Aquilo me incomodava às vezes. Aquela risada na foto era real, era dela inteira, e eu não me lembrava mais do que a tinha provocado. Peguei o chapéu e saí sem olhar de volta. O dia foi de trabalho pesado. Consertamos 300 metros de cerca no pasto 3, o Ederaldo em cima do mourão com o arame, eu e o Saulo esticando com a ferramenta. O sol das 11 da manhã caía de viés sobre o capim verde e as cigarras estouraram naquele canto do campo com uma intensidade que parecia raiva. Suamos, bebemos água, trabalhamos. Ao 12h30, o Ederaldo disse que ia almoçar em casa porque a mulher havia parido o 3º filho na semana passada e ele queria estar perto. Deixei. Saulo e eu comemos marmita debaixo de uma aroeira à beira do córrego, sem muita conversa. No começo da tarde, mandei Saulo verificar o bebedouro dos bezerros, enquanto eu tomava o caminho da estrada velha para checar um problema que tinha visto ontem. Uma valeta aberta pela chuva atravessava o acesso ao pasto 4, e se não tapasse logo, a próxima enxurrada aprofundava e virava problema maior. A estrada velha cortava a fazenda no sentido leste, saindo pelos fundos da propriedade, onde o cerrado ficava mais fechado e as árvores se adensavam perto do córrego.
Era um trecho que eu não usava com frequência. Havia uma porteira velha de madeira que Mariana havia pedido para não derrubar porque gostava de sentar nela para ver o pôr do sol quando a tarde esfriava. A porteira ainda estava de pé, precisando de reparo, dobradiça enferrujada, mas de pé. Parei a caminhonete perto dela e desci para avaliar a valeta. Era pior do que eu pensava, uns 2 metros de largura já, e fundo o suficiente para engolir um eixo. Precisaria de máquina. Anotei na cabeça para ligar para o João da retroescavadeira em Ceres. Foi quando ouvi o choro. Não era choro de adulto. Era fino, alto, com aquela qualidade aguda que só bebê tem, aquela que atravessa qualquer parede, qualquer barulho, qualquer distância. Veio de dentro do mato, do lado do córrego, onde a vegetação era mais densa e a sombra ficava mesmo no pico do calor. Parei. Escutei. Continuou. Fui devagar, sem chamar, sem fazer barulho. O coração disparou de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era medo, exatamente. Era aquela sensação de que alguma coisa estava prestes a mudar e que eu ainda não sabia se estava preparado para isso. O mato abriu numa pequena clareira às margens do córrego, protegida por um ipê que ainda guardava algumas flores amarelas tardias, caindo lentas sobre a terra molhada. E ali estava ela, sentada no chão, os joelhos dobrados, segurando um bebê embrulhado numa blusa escura contra o peito, tentando calá-lo com o próprio rosto encostado na cabeça dele. Choravam os dois, a mulher e o bebê, em tons diferentes, com a mesma urgência. Ela não me ouviu chegar. Estava de olhos fechados, o queixo tremendo, os cabelos escuros e molhados de suor colados na testa. Fiquei parado. Não sei quantos segundos se passaram. Ela abriu os olhos, me viu. E o único movimento que fez foi puxar o bebê ainda mais forte contra o peito, como se eu fosse tirar aquela criança dela. Levantei as mãos devagar, palmas abertas, do jeito que a gente faz quando quer dizer que não tem arma e não tem intenção. Não vou machucar ninguém, eu disse. A voz saiu rouca. Não tinha falado com ninguém desde o café da manhã com o Saulo. Escutei o choro e vim ver se precisava de ajuda. Ela não respondeu. Só olhou. Olhos escuros, fundos, com aquela mistura de medo e determinação que eu conhecia, porque já tinha visto em animal encurralado. Mas não era animal, era mulher. E o bebê no colo dela era pequenininho demais. E o sol estava caindo e a noite ia fechar cedo, porque março ainda vinha com chuva no começo da tarde. "Tá tudo bem?" Perguntei, sabendo que a resposta era não. Ela demorou. Olhou para os lados como se estivesse calculando rotas de fuga. Depois, olhou para mim de novo. "O senhor é dono disso aqui?" A voz dela era baixa, rachada de tanto choro. "Sou." Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a determinação tinha crescido um pouco e o medo tinha encolhido, só um pouco. "Então eu vou pedir desculpa por estar aqui", disse ela. "Mas não tenho para onde ir." O bebê chorou de novo, mais fraco dessa vez, como se estivesse cansado de chorar. Olhei para aquela criança, olhei para aquela mulher. Pensei em Mariana, que nunca passou por uma alma em sofrimento sem parar, e disse a única coisa que fazia sentido: "Vem, você precisa comer alguma coisa." Ela não se levantou de imediato, ficou me olhando por um tempo que pareceu longo demais para ser só desconfiança. Era avaliação. Era aquela conta que uma mulher sozinha no meio do mato faz quando aparece um homem desconhecido. Uma conta rápida e silenciosa, onde ela pesa cada detalhe. O tamanho, a expressão, o tom de voz, o que os olhos dizem quando a boca fala uma coisa. Eu entendi. Não apressei. Fiquei de pé, chapéu na mão, esperando como se tivesse todo o tempo do mundo, mesmo sentindo o sol descendo e o céu do cerrado virando aquele laranja escuro que anuncia o fim da tarde. O bebê choramingou baixinho. Ela ajeitou a criança no colo com um gesto automático, de quem faz aquilo há meses no piloto automático, e então, devagar, colocou uma mão no chão para se apoiar e levantou. Ela era mais baixa do que eu esperava,
magra de um jeito que não era natural, o tipo de magreza que vem de dias sem comer direito. Usava uma calça jeans desbotada, rasgada no joelho esquerdo, e uma blusa de manga longa cor de vinho que estava suja de terra na barra. Nos pés, um chinelo de borracha num dos pés e um tênis velho no outro. Eu olhei para os pés dela involuntariamente e me arrependi, porque ela percebeu e abaixou o rosto com uma expressão que não era vergonha. Era cansaço de sentir vergonha. Perdi o outro no mato, ela disse sobre o tênis antes que eu perguntasse. Estava escuro. Tudo bem, eu disse, e era tudo bem. Não era o momento para mais nada além disso. Caminhamos até a caminhonete sem falar. Eu abri a porta do passageiro e ela entrou com o bebê, que tinha parado de chorar e agora dormia com aquele abandono total que só criança muito pequena tem, a cabecinha tombada para o lado, a boquinha levemente aberta. Entrei pelo lado do motorista e liguei o motor. O ar-condicionado roncou antes de pegar. Pode desligar o ar, ela disse. Não precisa. Tá quente? Eu tô bem. Desliguei. Não era hora de discutir. Rodei pela estrada velha de volta para a sede, devagar por causa da valeta que eu ainda ia precisar tapar. E o silêncio dentro da caminhonete era do tipo cheio, não vazio. Tinha coisa demais que nenhum de nós dois estava dizendo. Como chama o bebê? Perguntei. Ela demorou um segundo. Pedro. Quantos meses? 7. Olhei de relance para a criança. 7 meses, e parecia menos. Miudinho daquele jeito. Ele tá bem? Perguntei. Tá. A resposta veio rápida, quase defensiva. Só com fome. Engoli o que ia dizer e continuei dirigindo. A sede da fazenda apareceu depois da curva larga, com o pomar do lado esquerdo e o galpão do lado direito. A casa era de alvenaria antiga, varanda comprida, telha colonial, paredes que meu pai havia caiado de branco e que eu recaiava todo ano por hábito. Era uma casa que tinha cara de lar, mesmo vazia por dentro. Mariana dizia que a fazenda parecia ter sido construída para receber gente. Eu respondia que tinha sido construída para produzir. Ela respondia que as duas coisas não eram opostas. Mais uma vez, ela estava certa. Parei na frente da varanda e desci. A mulher saiu devagar, o bebê ainda dormindo no colo. Ela ficou de pé no pátio de terra batida, olhando para a casa como se estivesse tentando entender se podia confiar naquilo. Pode entrar, eu disse. Eu prefiro ficar aqui fora, se o senhor não se importar. Não me importei. Entrei, peguei a cadeira de madeira da cozinha e trouxe para a varanda. Ela sentou. Peguei outra para mim. Vou fazer café, eu disse. E tem feijão do almoço, se quiser. Ela ia dizer que não precisava. Eu vi isso na expressão. A boca abriu levemente, mas o bebê remexeu no colo dela naquele momento, aquele movimento de quem sonha acordado, e ela olhou para ele e fechou a boca de novo. Obrigada, ela disse. Entrei, acendi o fogão, peguei o feijão que tinha sobrado do almoço, juntei com um pouco de arroz que estava na panela, coloquei para esquentar. Fatiei um pedaço de linguiça que tinha na geladeira e joguei na frigideira. O cheiro de alho e fumaça encheu a cozinha num segundo. Fiz o café forte como sempre. Quando levei o prato para a varanda, ela olhou para a comida de um jeito que me apertou o peito. Não era fome só de um dia ou dois. Era aquela fome que cansa os olhos. Come, eu disse simplesmente. Ela comeu. Comeu devagar no começo, com cuidado, como quem não quer parecer desesperado. Depois, a fome venceu e ela comeu de verdade. O garfo indo e vindo rápido, e eu olhei para o pomar para não a constranger. O sol tinha ido embora de vez, deixando o céu roxo acima das copas das mangueiras, e as cigarras tinham parado. O silêncio do cerrado depois do pôr do sol é diferente de todos os outros silêncios. É grave, é pesado, cheio de sapo e vento. Quando ela terminou, ficou olhando para o prato vazio com uma expressão que não soube identificar. Depois, olhou para mim. Meu nome é Camila, ela disse. Camila Rocha. Antônio Farias. Todo mundo chama de seu Tonico. Ela quase sorriu. Não chegou a ser sorriso, mas chegou perto. O senhor é sozinho aqui? Sou.
Ela balançou a cabeça, absorvendo aquilo. Seu Tonico, ela disse, testando o nome. Eu não sou louca nem vagabunda. Quero que o senhor saiba disso. Não pensei nenhuma das duas coisas, mas pensa alguma coisa. Ela tinha razão. Estava pensando muita coisa. Estava pensando que aquela mulher tinha chegado a pé, com um bebê de 7 meses, ao trecho mais fechado da minha fazenda, num horário em que o calor ainda estava no pico, com um tênis no pé e um chinelo no outro. Estava pensando que ela não estava perdida, porque perdida tem um jeito, e o jeito dela não era de perdida, era de fugida. Mas não disse nada disso. Disse, pode me contar o que quiser. Não é obrigada a nada. O bebê acordou. Começou a resmungar baixinho, aquele choro de fome que escala rápido se não for atendido. Ela abriu a blusa com um movimento discreto e o amamentou ali mesmo, sem cerimônia, sem pedir licença. Fiz que não vi. Olhei para o campo. Eu vim de Barro Alto, ela disse depois de um tempo. A pé, saí de madrugada. Barro Alto ficava a quase 60 quilômetros dali. Não falei nada. Meu marido morreu há 8 meses, ela continuou. A voz não tremia. Era o tipo de dor que já tinha passado pelo choro e estava do outro lado, seca e dura. Acidente de trabalho. Ele trabalhava na mineração. Caiu de um andaime. O Pedro nasceu 2 semanas depois. Fechei os olhos por um segundo. Sinto muito, eu disse. A empresa pagou uma indenização pequena. O suficiente para 3 meses, depois acabou. A família dele ficou com o que tinha na poupança. Disseram que era direito deles porque ele era filho único e eu era de fora. Ela fez uma pausa. Aí minha cunhada disse que eu precisava sair da casa porque a casa era deles. E sua família? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Meu pai eu não conto com ele há muito tempo. Eu entendia aquele tipo de frase. Era o tipo que diz mais do que parece. Fui para Séries tentar emprego. Fiquei na casa de uma conhecida, mas com o Pedro pequeno ninguém queria me contratar. Tentei de tudo. Caixa de supermercado, faxina, lavagem de roupa. Ela ajeitou o bebê que estava dormindo de novo. Aí apareceu um homem que disse que tinha um trabalho bom em Goiânia. Disse que eu ia cuidar de uma casa, com quarto e comida incluso. Me pareceu honesto. O estômago virou. Camila, não era o que ele disse. Ela falou antes que eu terminasse, a voz firme, sem drama, apenas relatando. Quando cheguei, era uma república de fundo de quintal com 12 mulheres. O trabalho era em bar, não de garçonete. Fiz silêncio. Saí no segundo dia. Peguei o Pedro e saí de manhã cedo enquanto o homem dormia. Peguei carona até Rialma. De lá tentei voltar para Séries, mas não tinha mais ninguém. Fiquei 2 dias na rodoviária. Depois peguei uma carona com um caminhoneiro que ia até São Patrício. De lá vim a pé até aqui. Tinha uma placa de fazenda na estrada. Pensei que era um lugar que ninguém ia me procurar. Procurar. A palavra ficou no ar. Tem alguém te procurando? Eu perguntei. Ela hesitou pela primeira vez desde que tinha começado a contar. Aquela hesitação era a resposta. O homem de Goiânia, ela disse, baixinho. Ele não gosta de perder. Olhei para o final da estrada de terra, onde o capim crescia alto dos 2 lados e a noite estava fechando de vez. Não havia nenhum carro, nenhuma luz, só o escuro e o vento e o coachar distante do sapo do açude. Você vai ficar aqui essa noite, eu disse. Não é discussão. Ela me olhou. O senhor não me conhece. Sei o suficiente. O senhor pode se meter em problema. Não seria o primeiro. Ela ficou em silêncio por um momento. O bebê dormia com a respiração mansa no colo dela. Lá longe, um cão latiu uma vez e parou. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Era uma pergunta justa. Olhei para a cadeira vazia ao meu lado, a almofada de girassol desbotada, e pensei em Mariana. Pensei no Martim pescador. Pensei que às vezes natureza e coragem são a mesma coisa. Porque eu posso, eu disse. E por que seria errado não fazer? Arrumei o quarto de hóspedes. Lençol limpo, fronha limpa, a toalha floral que Mariana havia comprado numa feira em Jaraguá e que eu nunca tinha usado.
Trouxe uma bacia com água morna para ela lavar o bebê. Trouxe uma camisola que estava num fundo de gaveta que pertenceu a uma sobrinha que visitou a fazenda 2 anos atrás e esqueceu. Passei roupa limpa, dei sabonete, deixei uma jarra de água na mesinha de cabeceira. Ela ficou na porta do quarto me olhando. Não sei como agradecer. Dorme, eu disse. Amanhã a gente resolve o resto. Fui para o meu quarto e deitei vestido. Olhei para o teto por um tempo, ouvindo os sons da fazenda à noite. Madeira estalando, vento nas telhas, o mugido distante de uma vaca. E nova naquele repertório todo, o barulho leve de um bebê remexendo no quarto ao lado, aquele farfalhar de criança pequena ajustando o corpo no sono. Era um som que eu nunca tinha ouvido naquela casa. Não era meu filho, não era minha família. Não me pertencia aquele som, mas estranhamente, aquilo era o som mais vivo que a fazenda tinha feito em 4 anos. Fechei os olhos. Não dormi por muito tempo, mas quando dormi, foi diferente. De manhã, levantei às 5 como sempre. Fiz o café. Estava colocando água para esquentar quando ouvi passos no corredor, mais leves do que os meus, descalços no assoalho de madeira. Ela apareceu na entrada da cozinha com o Pedro no colo. Tinha lavado o rosto e preso o cabelo. Parecia menos destruída do que a noite anterior, embora o cansaço ainda estivesse todo ali, depositado debaixo dos olhos, nos cantos da boca. "Bom dia", ela disse. "Bom dia. Café tá pronto. Posso ajudar em alguma coisa?" Olhei para ela. Olhei para o bebê. "Pode sentar." Ela sentou. Servi o café. Coloquei o pão de queijo que o Saulo havia trazido na véspera, já frio, mas ainda bom. Ela partiu um ao meio e comeu devagar. O Pedro sentado no seu colo, segurando os dedinhos dela, como se fossem a coisa mais importante do mundo. "Você vai precisar de algumas coisas", eu disse. Para ele. "Eu tenho um pouco de leite ainda. Na mochila. Leite em pó não dura muito com calor. E ele vai precisar de outras coisas além de leite em pó." Ela não respondeu. "Hoje eu vou à cidade. Séries. Você me diz o que ele precisa. Não vou aceitar caridade." A firmeza na voz dela não era orgulho vazio. Era a última coisa intacta que ela carregava. Entendi aquilo imediatamente e não forcei. "Então é um adiantamento", eu disse. "Você trabalha. Eu desconto depois. Mas primeiro, essa criança precisa do que precisa." Ela olhou para mim por um tempo. "O senhor não tem motivo para fazer isso." "Tenho sim", eu disse. "Só que é um motivo que você não vai entender até me conhecer melhor. E isso leva tempo." A cozinha ficou quieta. Do lado de fora, a primeira cigarra do dia começou hesitante, como testando se já era hora. E o sol entrou pela janela da pia em um fio oblíquo de luz que pegou na xícara de café dela e fez um reflexo dourado na parede. O Pedro colocou o dedão na boca e fechou os olhos com aquela seriedade que bebê pequeno tem, como se chupar o polegar fosse um assunto de muita importância. Ela olhou para o filho. "Ele precisa de uma lata de leite", ela disse. "E de fralda. Tamanho P, que eu tô na última." "Feito", eu disse. E naquela manhã, pela primeira vez em 4 anos, saí da fazenda com uma lista que não era só de ferragem e sal grosso. Séries tem uma dessas praças de interior que parecem paradas no tempo. Banco de cimento, coreto pintado de branco, algumas árvores velhas que fazem sombra boa no meio do dia. Fui direto ao mercado. Peguei o que Camila havia pedido e mais algumas coisas que ela não havia pedido, mas que eu sabia que precisava. Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, biscoito de polvilho, goiabada, queijo. Fui à farmácia e comprei antitérmico infantil e pomada para assadura, porque criança pequena sempre precisa de uma das duas. Passei na loja de roupa usada da Dona Perpétua, onde eu comprava meia e cueca desde que me entendia por gente, e pedi se tinha roupa de bebê de 7 meses e roupa de mulher jovem. A Dona Perpétua não perguntou nada, apenas separou um saco com peças dobradas e só cobrou R$ 20, olhando para mim com aquela expressão de quem entende mais do que parece. No caminho de volta, parei no posto de gasolina na saída da cidade e fiquei uns minutos olhando para a estrada.
Pensei no que estava fazendo. Não havia drama nisso, nenhuma grandiosidade. Era simples. Havia uma mulher e um bebê na minha fazenda que não tinham para onde ir. E havia alguém em algum lugar que estava procurando por eles com intenções que não eram boas. Isso era o que era. Podia complicar, podia não complicar. Mas fazer de conta que não era meu problema seria uma mentira que eu não me aguentaria carregar. Mariana sempre disse que eu era teimoso de um jeito útil. Voltei para a fazenda. Quando entrei pelo portão, a primeira coisa que vi foi Camila na varanda, de pé, com o Pedro no ombro, batendo devagar nas costas dele. O Saulo estava parado no pátio com a enxada na mão, olhando para ela com aquela expressão de menino que não sabe se deve cumprimentar ou ignorar. Quando me viu chegar, o alívio no rosto dele foi quase engraçado. "Seu Tonico!" ele disse, vindo na minha direção antes que eu desligasse o motor. Eu cheguei e tinha essa senhora aí na varanda. Aí eu fiquei sem saber. "É Camila", eu disse, descendo com as sacolas. "Ficou aqui por uns dias. Pode tratar normal." Saulo olhou para mim, olhou para ela, voltou para mim. "Entendi", ele disse, num tom que deixava claro que não havia entendido nada, mas que também tinha entendido tudo o que precisava. Era assim no interior. As coisas se arrumavam sem muita explicação. Levei as sacolas para dentro e Camila entrou atrás de mim. Quando viu tudo que estava na sacola, ficou quieta por um momento, olhando para as embalagens espalhadas na mesa da cozinha. "É muita coisa", ela disse. "É o básico. Tem roupa aí?" "Tem." Ela ficou olhando para o saco da Dona Perpétua sem tocar. "Eu vou pagar", ela disse. Era quase uma ameaça o tom dela, como se precisasse que eu acreditasse. "Eu sei que vai", eu disse, "mas por enquanto guarda e aproveita." Ela pegou o saco. Não disse obrigada dessa vez. Mas havia algo na forma como segurou o pacote contra o peito, junto com o bebê, que dizia mais do que obrigada. Os dias seguintes foram de uma estranheza calma. Camila não era do tipo que ficava parada. Na segunda manhã, acordou antes de mim e varreu a varanda inteira sem que eu pedisse. Na terceira, lavou a louça do almoço e estendeu as roupas que eu havia deixado na bacia. Não fazia nada com alarde, sem pedir reconhecimento. Fazia porque era o jeito dela de dizer que não estava ali de graça, que havia uma troca acontecendo, mesmo que nenhum dos dois tivesse nomeado isso ainda. O Pedro era um bebê sério. Não chorava muito, observava tudo com os olhos escuros e atentos, e quando eu passava perto dele, ficava me encarando com aquela concentração de quem está tentando resolver um problema difícil. Uma tarde, estendi o dedo para ele por instinto, sem pensar, e ele fechou a mão inteira ao redor do meu indicador, com uma força surpreendente para um ser tão pequeno. Fiquei parado com aquele dedo preso. Camila estava do outro lado da mesa e não disse nada, mas eu senti o olhar dela. Soltei o dedo devagar, levantei, fui verificar as vacas. Na quinta noite, o silêncio da fazenda foi interrompido de um jeito diferente. Eu estava deitado, já perto do sono, quando ouvi o choro. Não era o Pedro, que resmungava baixinho quando acordava de noite, um som que eu já havia aprendido a distinguir dos outros ruídos da casa. Era Camila. Choro abafado, do tipo que a gente faz quando está tentando não ser ouvido, com o rosto enfiado no travesseiro ou na dobra do braço. Fiquei imóvel. Não me levantei, não bati na porta. Não era o meu lugar fazer isso. Era o tipo de dor que precisa de escuro e de silêncio, não de testemunha. Mas também não dormi. Fiquei deitado ouvindo, e quando o choro foi diminuindo até sumir, e a fazenda voltou para o seu repertório costumeiro de madeira e vento, eu olhei para o teto e pensei em todas as noites que eu mesmo havia chorado assim, depois que Mariana foi, com o rosto enfiado no travesseiro dela, que eu ficava guardando dentro do armário, porque ainda tinha o cheiro dela. A dor de cada um é diferente, mas o formato dela à noite é sempre o mesmo. Na manhã seguinte, ela estava na cozinha como sempre, o Pedro no ombro, mexendo o angu que havia posto no fogo. Não havia sinal do choro. O rosto estava composto,
os olhos um pouco mais fundos, talvez, mas a postura era a mesma de sempre, reta, firme, de quem não pede desconto. Sentei à mesa. Ela pôs a xícara de café na minha frente sem que eu pedisse. Fiquei olhando para ela. Teve uma noite pesada, eu disse. Não era pergunta. Ela parou de mexer o angu por um segundo. Depois continuou. Às vezes pega, ela disse. Passa. Eu sei. Ela me olhou de relance. Algo no jeito que eu disse aquilo fez ela olhar de verdade. Não apenas de passagem. A sua esposa, ela disse. Não era pergunta também. Mariana, 4 anos. Ela assentiu devagar. Voltou para o angu. Era boa pessoa? Ela perguntou depois de um momento. Era a melhor que eu conheci. Vocês tinham filhos? Não. Tentamos. Não veio. O angu borbulhou na beira da panela. Ela baixou o fogo. Sinto muito, ela disse. Vida, eu respondi. E era isso. Vida. Com todo o peso que a palavra carrega quando a gente já perdeu o suficiente para saber o que ela significa de verdade. Foi no 7º dia que a tensão chegou. Eu estava no curral com o Ederaldo quando o Saulo veio correndo do lado da casa, o chapéu na mão, a expressão alterada. Seu Tonico, tem um carro na estrada, parado perto do portão. Olhei para o Ederaldo. Ele já estava entendendo alguma coisa, porque era homem vivido, e leu a minha expressão com facilidade. Vai lá, ele disse. Eu fico com o gado. Fui até a sede a passo largo. O carro era um Gol prata velho, parado do lado de fora do portão principal. Motor ligado. Dentro, um homem. Não dava para ver bem a distância. Entrei pela varanda dos fundos. Camila estava na cozinha com o Pedro e me viu entrar pela porta de trás. Leu alguma coisa no meu rosto antes que eu falasse. O que foi? A voz dela abaixou automaticamente. Tem um carro parado na entrada. A cor dela mudou. Não ficou branca, porque o sol do cerrado já havia queimado ela de um jeito que não some, mas a expressão mudou, endureceu, os olhos foram para o bebê no colo e ficaram lá. Como é o carro? Ela perguntou. Gol prata. Ela fechou os olhos. É o Gilson, ela disse. A voz estava baixa, mas não tremia. Era o tipo de voz de quem já esperava aquilo fazia dias, e agora que havia chegado, estava quase aliviado de não ter que esperar mais. Quem é Gilson? O homem de Goiânia. Ela abriu os olhos. Ele tem um Gol prata. Fui até a janela da sala, que dava para a frente da fazenda, e olhei com cuidado. O carro continuava parado. O homem dentro parecia estar no celular. Ele sabe onde você está? Eu perguntei. Não sei. Talvez tenha perguntado na cidade. Talvez alguém tenha visto eu passar na estrada. Pensei rápido. A fazenda era grande, mas a sede ficava visível da estrada principal. Se ele havia parado na entrada, pode ter visto o fumo do fogão de manhã cedo, pode ter visto alguma movimentação. Você vai para o quarto, eu disse. Fecha a porta, fica quieta com o Pedro. Não abre para ninguém que não seja eu. Seu Tonico, Camila. Ela me olhou. Algo no meu rosto a convenceu. Pegou o Pedro com firmeza e foi para o corredor sem mais palavra. Peguei o chapéu, coloquei na cabeça e fui para a frente da fazenda com o passo de quem é dono do lugar, porque era. O homem desceu do carro quando me viu vir. Era mais jovem do que eu esperava. Uns 35 anos, talvez 40. Altura mediana, cabelo curto, camisa polo branca que estava manchada de suor nas axilas. Tinha o jeito de quem está acostumado a intimidar e ainda não havia decidido se eu merecia o esforço. Fiquei do lado de dentro do portão. Não abri. Boa tarde, ele disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. Boa tarde, eu respondi. O senhor é o dono aqui? Sou. Tô procurando uma moça. Camila. Cabelo escuro. Tem um bebê pequeno. Foi vista aqui pelas redondezas. Olhei para ele sem pressa. Deixei o silêncio durar mais do que ele estava esperando. Não conheço nenhuma Camila, eu disse. O sorriso do homem não sumiu, mas ficou tenso nas bordas. O senhor tem certeza? Porque alguém disse que viu uma mulher com um bebê vindo em direção a essa fazenda. Tem muita estrada por aqui, eu disse. E muita gente passa. Essa mulher tá com uma coisa minha. Olhei para ele. Olhei bem. Uma coisa?
Eu disse devagar. Ele percebeu o erro, mas não recuou. Uma dívida, ele corrigiu. Ela tem uma dívida comigo. Então o senhor vai ter que resolver isso na justiça, eu disse. E é porque aqui é propriedade privada, e o senhor não tem nada a fazer dentro dela sem minha autorização, que eu não dou. O rosto dele fechou. Olha, eu não vim criar problema com o senhor. Então tá ótimo, eu interrompi. Porque também não criei nenhum. Boa tarde. Virei as costas e comecei a andar. Ei! A voz dele veio atrás, mais dura agora, sem o verniz do sorriso. O senhor tá se metendo em coisa que não é sua. Parei. Respirei uma vez. Virei devagar. Essa fazenda é minha, eu disse com uma calma que vinha de um lugar fundo. Essa estrada que o senhor está parado é pública. Se der mais um passo para dentro desse portão sem minha autorização, eu ligo para a delegacia agora. E o delegado de Ceres é meu conhecido há 30 anos. Não era mentira. Conhecido era uma palavra generosa. Mas o delegado Murilo havia comprado bezerro de mim 3 vezes. E se ele não era amigo, também não era inimigo. O homem me olhou por um tempo. Eu via algo nos olhos dele que eu não gostei, uma avaliação fria, do tipo que não desiste, apenas recua para calcular melhor. Voltou para o carro, deu a partida. Saiu devagar pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira fina que o vento carregou na direção da fazenda. Fiquei parado até o carro sumir na curva. Então entrei, fui direto para o telefone fixo que ainda tinha na parede da cozinha e liguei para o delegado Murilo. Murilo, sou o Tonico, da Fazenda Boa Esperança. Tonico, faz tempo, tá bom? Preciso de um favor. Tem um homem que acabou de sair daqui, Gol Prata, não peguei a placa, que veio fazer pressão aqui na fazenda. Pode ser que volte. Queria deixar registrado. Uma pausa. Que tipo de pressão? Procurando uma pessoa, com jeito de quem não vai receber bem o não. Outra pausa, mais longa. Tá bem, Tonico. Vou mandar passar uma viatura por aí mais tarde. E me chama se aparecer de novo. Obrigado, Murilo. Desliguei. Fiquei de pé na cozinha por um segundo, com a mão ainda no aparelho. Então fui bater na porta do quarto. Pode abrir. Foi embora. A porta abriu. Camila estava de pé com o Pedro no colo, as costas encostadas na parede ao lado da janela, bem longe da linha de visão de qualquer pessoa que olhasse de fora. Ela havia calculado aquilo automaticamente, sem que ninguém ensinasse. Era o tipo de instinto que a gente desenvolve quando fica com medo tempo suficiente. Me olhou. O que o senhor falou para ele? Que não te conhecia. Ele acreditou? Não. Mas por enquanto não importa o que ele acredita. Importa o que ele pode provar. Ela ficou em silêncio, processando. Ele vai voltar, ela disse. Provavelmente. O senhor não devia ter feito isso. Agora é problema seu também. Olhei para ela, para o bebê, para a expressão dela, que tinha aquela mistura de gratidão e culpa que é uma das mais pesadas que existem. Já era problema meu desde que encontrei você no córrego, eu disse. Só que eu escolhi. Ela abriu a boca, fechou. O Pedro fez um barulhinho, daquele sem sentido de bebê acordado, e os dois olhamos para ele ao mesmo tempo. E por um segundo, o peso da situação suspendeu, porque criança pequena tem esse poder absurdo de puxar o mundo inteiro de volta para o simples. Você vai precisar me contar tudo, eu disse, quando o momento passou. Tudo que esse homem sabe sobre você, tudo que você deve a ele, real ou inventado. Para eu poder ajudar de verdade, preciso entender o tamanho do problema. Ela assentiu. Tudo bem, ela disse. Mas antes eu queria saber uma coisa. Pode perguntar. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e cansados que aos poucos estavam recuperando alguma coisa, uma luz pequena, ainda frágil, mas presente. Por que o senhor confia em mim? Ela perguntou. O senhor não me conhece. Podia ser que eu fosse a errada nessa história toda. Era uma pergunta honesta. Merecia uma resposta honesta. Porque eu vi o jeito que você segurou o Pedro quando me viu naquele mato. Eu disse, pessoa que abraça filho daquele jeito não é errada. Pode ter feito escolha ruim, pode ter errado, pode ter chegado num lugar que não queria. Mas errada não é. Ela ficou me olhando por um tempo longo.
Depois olhou para baixo, para o filho no colo, e eu vi o queixo dela tremer uma vez, só uma, antes de ela controlar. Obrigada, seu Tonico, ela disse baixinho. Vai descansar um pouco, eu disse. Eu fico de olho na estrada. Saí, fui para a varanda. Sentei na cadeira de madeira do meu lado, o lado de sempre, e fiquei olhando para o portão e para a estrada de terra que sumia entre o cerrado. O sol estava caindo de lado, aquele laranja de fim de tarde que Mariana adorava, que ela chamava de a hora dourada da fazenda. A almofada de girassol ao meu lado ficou iluminada por aquela luz por um instante, as cores desbotadas parecendo mais vivas do que eram. Pensei, se ela estivesse aqui, o que estaria fazendo agora? A resposta veio imediata, sem esforço, clara como água. Estaria dentro fazendo chá para Camila e conversando com o Pedro como se ele entendesse cada palavra. Sorri sozinho, pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, mas real. O cerrado avisa antes da tempestade. Quem é de fora não percebe. Acha que é só o céu ficando cinza, aquelas nuvens grossas que sobem devagar do horizonte como fumaça de queimada grande. Mas quem nasceu nessa terra sabe que a mudança começa antes disso. O vento muda de direção. Os pássaros somem, as cigarras param todas ao mesmo tempo, de repente, como se alguém tivesse cortado o som. E o ar fica com aquele cheiro elétrico carregado que entra pelo nariz e avisa que o que vem por aí não é chuva comum. Naquela tarde de quinta-feira, 3 dias depois da visita do Gilson, eu estava consertando a dobradiça do portão velho quando senti a mudança. Eram 4 horas da tarde. O céu do lado oeste estava cor de chumbo sujo, com aquelas formações altas e pesadas que no cerrado significam temporal de verdade, do tipo que traz granizo e raio e deixa a estrada de chão intransitável por horas. O vento já havia trocado de direção, vindo agora do sul, quente e úmido ao mesmo tempo, carregando a poeira do campo em redemoinhos pequenos que subiam e se desfaziam antes de chegar longe. Larguei as ferramentas. Fui chamar o Saulo, que estava no pasto 3. Recolhe o gado, eu disse. Esse temporal vai ser feio. Ele olhou para o céu e não precisou de mais explicação. Saiu em direção ao pasto em passo rápido. Voltei para a sede. Camila estava na varanda com o Pedro no colo, olhando para as nuvens com aquela expressão de quem nunca havia visto temporal de cerrado de perto. Entra, eu disse, e fecha as janelas do quarto. É perigoso? Depende do que vem. Mas melhor prevenir. Ela entrou. Eu fui de cômodo em cômodo travando as janelas de madeira, as travas velhas que Mariana sempre reclamava que eram fracas e que eu nunca havia substituído. Mais uma coisa que havia ficado na lista do resolvo depois dos últimos 4 anos. Tranquei o galinheiro, prendi o cachorro velho do Ederaldo, que havia ficado na fazenda naquele dia, verifiquei a calha que estava solta desde o mês passado. O céu fechou de vez às 5 da tarde. Não era gradual. Foi do laranja ainda presente para o cinza escuro em menos de 20 minutos. E quando o primeiro trovão veio, veio de longe mais pesado. Aquele estrondo que a gente sente no peito antes de ouvir pelos ouvidos. O Pedro sobressaltou no colo de Camila e começou a chorar. Fica aqui, eu disse, acendendo a luz da cozinha. A energia pode cair, mas tem vela no armário de cima. Saulo chegou encharcado. Havia recolhido o gado, mas não havia tempo para chegar ao rancho antes da chuva pegar. Entrou pela porta dos fundos, tirou o chapéu, espremeu água dele com a mão. Tá tudo recolhido, ele disse. Mas tem 2 novilhas que não entraram no curral. Ficaram no pasto da divisa. Elas aguentam, eu disse. Não vai lá agora. Ele sabia que eu estava certo. Sentou na cadeira da cozinha, aceitou o café que Camila colocou na sua frente sem que ele pedisse, e os 3 ficamos ouvindo a tempestade chegando. Chegou de uma vez. O vento primeiro, aquela rajada que sacudiu as telhas, como se alguém estivesse correndo em cima do telhado. Depois a chuva, uma parede de água que bateu na janela da cozinha e escorreu em cortinas. E os raios,
próximos, aqueles que iluminam tudo branco por um segundo e fazem o trovão vir quase junto, sem intervalo, o que significa que está passando em cima. O Pedro chorava. Camila andava pela cozinha com ele no colo, aquele balanço automático de mãe, tentando calmar com o corpo o que as palavras não alcançavam. Saulo ficou quieto, mãos em volta da xícara. A energia caiu às 5h40. Peguei a vela. Acendi. A cozinha ficou naquela luz alaranjada e tremida que faz tudo parecer mais antigo, mais sério, mais próximo. Foi nesse momento que ouvi o barulho diferente. Não era trovão, não era vento, era um som de motor. Distante, mas presente, vindo da direção da estrada principal. Olhei para o Saulo. Ele havia ouvido também. Tem carro na estrada, ele disse baixinho. Camila parou de andar. Me olhou. O estômago contraiu. Ninguém andava em estrada de chão de cerrado no meio de temporal daquele. Ninguém com bom senso, pelo menos. Mas havia gente que não estava procurando bom senso. Estava procurando outra coisa. Apaga a vela, eu disse. Saulo apagou. A escuridão foi total por um segundo, até os olhos se acostumarem. Fui até a janela da sala, que ficava de frente para a entrada da fazenda, e olhei por entre a fresta da madeira. Os faróis apareceram na curva. Gol prata. Mesmo na chuva, mesmo com a lama na lataria, eu reconheci o carro. É ele, eu disse. Camila não falou nada, mas ouvi a respiração dela mudar. O carro parou na frente do portão. Ficou um tempo lá, motor ligado, faróis acesos cortando a cortina de chuva. Não entrou. O portão estava fechado com corrente e cadeado, e ele sabia que tinha que descer para abrir. E descer naquela chuva era descer mesmo, encharcado em segundos. Ficou. Eu fiquei. O Saulo veio silencioso até o meu lado e ficou olhando pela mesma fresta. 5 minutos. 10. O temporal não dava trégua. A chuva batia no telhado com uma intensidade que dificultava ouvir qualquer coisa, e os raios continuavam iluminando tudo em branco de vez em quando, cada um revelando o carro imóvel lá fora como uma fotografia repetida. Então, no clarão de um raio, vi o homem descer. Estava de capa de chuva, o que significava que havia se preparado. Não era visita de impulso, havia planejado. Saulo, eu disse, baixinho, vai para o meu quarto. Gaveta debaixo do guarda-roupa, caixa de sapato, tem um celular velho carregado. Pega e traz aqui. Ele foi sem fazer barulho. Me virei para Camila, que estava parada no escuro da sala com o Pedro. Vai para o banheiro, eu disse. É o cômodo sem janela para fora. Fica lá até eu chamar. Seu Tonico. Camila, vai. Ela foi. Ouvi a porta do banheiro fechar com cuidado. Saulo voltou com o celular. Eu disquei o número do Murilo, que havia colocado na memória 3 dias atrás por precaução. A linha estava ruim, a tempestade derrubava o sinal, mas pegou no 3º toque. Murilo, sou o Tonico. O Gol Prata voltou. Tá tentando entrar na fazenda agora. A voz do delegado veio picotada, mas entendível. Mando viatura. Chegar leva tempo com esse temporal. Eu sei, mas estou avisando. Não faz nada. Espera. Desliguei. Guardei o celular no bolso. Olhei pela janela de novo. O homem estava no portão. Estava mexendo no cadeado. Não ia conseguir abrir. Era um cadeado bom, comprado depois da primeira visita dele, mas estava tentando. Então ele parou. Virou o rosto na direção da casa. No clarão do próximo raio, nossos olhares cruzaram. Eu sabia que ele não podia me ver claramente pela fresta escura da janela, mas senti como se pudesse. Ele desistiu do cadeado. Caminhou ao longo do portão, procurando outro ponto de entrada. Havia um trecho de cerca de arame do lado esquerdo, mais baixo, onde o terreno descia. Era o trecho que eu havia anotado para consertar semana passada e não havia consertado. Mais uma coisa da lista do depois. Ele encontrou. E começou a passar por baixo do arame. Não pensei muito. Peguei o facão que ficava no gancho da cozinha, não para atacar ninguém, mas porque no interior a gente não anda no escuro em temporal sem alguma coisa na mão, e abri a porta dos fundos.
A chuva me atingiu de frente, fria e pesada, encharcando a camisa em segundos. O barro do pátio estava mole. Os pés afundavam a cada passo. Contornei a casa pelo lado. Fiquei na sombra da mangueira velha que ficava no meio do pátio, onde a copa, mesmo sem folha no inverno seco, ainda quebrava um pouco a chuva. Ele havia passado para dentro. Estava caminhando em direção à casa, ainda de capa de chuva, com uma lanterna de mão que iluminava o chão à sua frente. "Para", eu disse. A voz saiu forte, sem planejamento. Saiu do lugar onde as coisas saem, quando a gente não tem mais paciência. Ele parou. Apontou a lanterna na minha direção. Me cegou por um segundo. "Seu Tonico", ele disse, com uma calma que era mais ameaçadora do que raiva seria. "O senhor está se complicando. O senhor está em propriedade privada sem autorização", eu disse. "Isso é crime. Já liguei para a delegacia. Só quero conversar com a Camila. Não tem nenhuma Camila aqui." "O senhor já me disse isso." Ele deu um passo. "Mas eu tenho paciência, seu Tonico, e eu sei que ela está aqui. Mais um passo e eu te faço a mesma gentileza que faço a qualquer animal que entra no meu pasto sem ser chamado." Ele parou. Ficamos nos olhando no meio da chuva. A lanterna dele na minha direção, o facão na minha mão, a tempestade jogando água em cima dos dois sem preferência. "Ela deve dinheiro", ele disse. "Dinheiro que eu gastei com ela. Transporte, comida, hospedagem." "Não é, pessoal? Então manda uma carta pelo correio, como gente civilizada." A lanterna foi para o lado, varrendo o pátio, como se ele estivesse procurando outra entrada para a casa. "Gilson", eu disse. Era a primeira vez que usava o nome dele, e o efeito foi de quem ouve o nome dito por alguém que sabe mais do que deveria. Ele travou. "Você veio até aqui no meio de um temporal para cobrar dívida de uma mulher com um bebê de 7 meses que não tem nada. Isso não é cobrança. Eu sei o que é isso. E a polícia vai saber também." Silêncio. A chuva. O trovão distante afastando. "Você vai se arrepender", ele disse. Mas a voz tinha perdido a camada de cima, a que era confiante. Ficou só o fundo, que era outra coisa. "Pode ser", eu disse. "Mas não vai ser hoje." Ele ficou parado por mais um momento. Depois virou. Caminhou de volta para o portão, passou por baixo do arame, entrou no carro. O motor pegou. Os faróis acenderam. E o Gol Prata sumiu na estrada de terra encharcada, lento por causa da lama, levantando água em vez de poeira dessa vez. Fiquei de pé na chuva até as luzes sumirem. Então entrei. Saulo estava na cozinha, de pé, com uma expressão que me disse que havia visto tudo pela janela. Não disse nada. Acendeu a vela de novo. Fiz sinal para a Camila com 2 batidos na porta do banheiro. Ela saiu. Olhou para mim encharcado, o facão na mão, o barro nos pés. O Pedro estava quieto no colo dela, os olhos abertos, aquele olhar sério de sempre. "Foi embora?", eu disse. Ela assentiu. Engoliu alguma coisa. "Você foi lá fora?", ela disse. Não era acusação, era constatação, com algo dentro que não consegui identificar de imediato. "Fui. Podia ter se machucado. Podia." Ela me olhou por um tempo longo. Depois, olhou para baixo. "Ninguém nunca fez isso por mim", ela disse tão baixinho que a chuva no telhado quase cobriu. Não respondi. Não havia resposta que não fosse grande demais para o momento. Fui até o banheiro trocar de roupa. Voltei. Saulo tinha reaquecido o café e servido 3 xícaras sem que ninguém pedisse. Sentamos os 3 à mesa da cozinha, na luz da vela, com a chuva diminuindo lá fora, o trovão cada vez mais longe. O Pedro adormeceu no colo de Camila, com a boca aberta, as mãozinhas fechadas de lado do rosto. Ficamos em silêncio por um tempo. Era um silêncio diferente de todos os outros que a cozinha havia guardado. Tinha gente dentro dele. "Ele vai voltar", eu disse, eventualmente. "Eu sei", ela disse. "Mas da próxima vez vai ter viatura aqui antes dele chegar." Ela olhou para mim. "Eu não posso ficar te causando problema para sempre, seu Tonico." "Você não está causando problema", eu disse. "Você está passando por um. São coisas diferentes." Ela franziu levemente a testa,
como se estivesse pensando naquilo. Tem uma coisa que o senhor precisa saber, ela disse depois de um tempo. Pode falar. Eu tenho formação, técnica de enfermagem. Eu trabalhei 3 anos num postinho em Goianésia antes de casar com o Marcos. Eu não sou só uma mulher perdida. Eu sei fazer coisa. Olhei para ela. Havia algo de importante naquilo. Não a informação em si, mas o fato de que ela havia escolhido aquele momento, depois de tudo, para me dizer aquilo. Como se precisasse que eu soubesse quem ela era antes de tudo acontecer. Como se a história dela não começasse na beira do córrego onde eu a encontrei. Eu sei que você não é só uma mulher perdida, eu disse, mas o senhor não sabia disso quando me ajudou. Não sabia. Então por que ajudou? Era a mesma pergunta de alguns dias atrás, com outra camada agora. Pensei na resposta com cuidado. Porque a pessoa que está na frente da gente no momento que precisa de ajuda não é a história dela inteira. Eu disse, é só o momento, e o momento pedia ajuda. O resto eu ia descobrir depois. Camila ficou quieta. A vela tremeu com alguma corrente de ar que entrou pela fresta da janela. O rosto dela ficou metade luz, metade sombra, e ela estava olhando para o filho dormindo com uma expressão que eu havia visto antes. Não nela, mas em mim, anos atrás. Quando eu olhava para Mariana dormindo e ficava assustado com o quanto eu tinha a perder. Era amor. Aquele tipo que assusta porque é grande demais. Quando eu era pequena, ela disse devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra. Minha mãe me disse uma coisa. Ela disse que quando a gente encontra bondade de graça, sem motivo, sem troca, a gente fica sem saber o que fazer porque não acredita que existe. Ela parou. Eu tô sem saber o que fazer, seu Tonico. Não precisa fazer nada agora, eu disse. Agora você dorme. Amanhã a gente vê o que tem para ver. Ela assentiu. Saulo se levantou, esticou os braços, disse que ia dormir no rancho dos peões que ficava no fundo da propriedade, como fazia às vezes quando ficava tarde. Despediu-se de Camila com um aceno de cabeça simples e saiu pela porta dos fundos, o chapéu de novo na cabeça. Fiquei na cozinha depois que ela foi para o quarto. Lavei as xícaras. Apaguei a vela. Fui para a varanda sentar um pouco antes de dormir, como eu fazia sempre. A chuva havia parado quase completamente, só um chuvisco fino que mal se ouvia. O cheiro de terra molhada estava em todo lugar, aquele cheiro denso e fértil do cerrado depois da chuva, que Mariana dizia que era o cheiro do mundo começando de novo. Me lembrei dela dizendo isso. Me lembrei do tom da voz, um pouco cantado, como ela tinha quando estava contente. Olhei para a cadeira do lado. A almofada de girassol estava úmida de umidade do ar, as cores mais escuras do que de dia. Que situação, hein, Mariana? Eu disse em voz baixa, para ninguém. O sapo do açude respondeu com um coachar longo. Fui dormir. O delegado Murilo ligou na manhã seguinte, antes das 7. Tonico, rodamos na estrada, mas não achamos ninguém. Esse Gol prata, você tem algum dado dele? Placa, nome completo do rapaz? Gilson. Sobrenome eu não sei. O carro eu não peguei a placa. Tá difícil de rastrear assim, mas vou ver o que consigo. Enquanto isso, anota qualquer coisa que você puder. Placa, horário, o que ele disse. Se ele entrou na propriedade sem autorização, como você disse, já tem base para boletim de ocorrência. Vou lá hoje mesmo. Uma coisa mais, Tonico. A voz do Murilo baixou um pouco. Essa mulher que tá na sua fazenda, ela tem problema com esse homem? Tem. Que tipo de problema? O tipo que ela não escolheu ter. Pausa. Entendido, ele disse. E havia naquilo um entendimento real, não de delegado, mas de homem que também era do interior e sabia como essas histórias funcionavam. Traz ela junto quando vier fazer o boletim. Mais fácil ela falar por conta própria. Vou ver se ela concorda. Desliguei e fui até o quarto bater na porta. Camila concordou, não de imediato. Ficou me olhando por um momento com aquela expressão calculista, pesando o risco de aparecer num lugar oficial com nome e rosto contra o risco de continuar sem nenhuma proteção formal.
A balança foi tombando devagar para o lado certo enquanto ela pensava. Ele vai saber que eu registrei, ela disse. Sim. Aí ele vai entender que eu não tô fugindo, que eu tô com respaldo. Exatamente. Ela olhou para o Pedro, que estava na manta no chão, empurrando um pedaço de pau que Saulo havia lixado para ele, concentrado naquilo como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Tudo bem, ela disse. Vou. Fomos a Séries depois do almoço. A estrada estava pesada de barro e a caminhonete derrapou 2 vezes nos trechos sem cascalho. Mas chegamos. A delegacia era um prédio pequeno de esquina, com um ventilador de teto e um funcionário na recepção que nos olhou com curiosidade controlada. Murilo saiu da sala dele quando ouviu minha voz. Cumprimentou, me apresentou a Camila com respeito, sem perguntar nada que não fosse necessário. Ficou ouvindo ela falar por quase 1 hora, fazendo anotações, pedindo alguns detalhes, sem apressar. Era um homem bom naquilo. Sabia quando deixar a pessoa ir no próprio ritmo. No final, tinha um boletim de ocorrência de invasão de propriedade e outro de ameaça. Camila relatou tudo sobre o Gilson, o esquema em Goiânia, a forma como havia chegado lá, o que havia visto nos 2 dias antes de fugir. O rosto de Murilo foi ficando mais sério à medida que ela falava. Isso que a senhora está descrevendo vai além de cobrança de dívida, ele disse. Vou encaminhar isso para a delegacia especializada em Goiânia. Pode demorar, mas vai ser registrado. Camila assentiu. Na saída, ela ficou parada na calçada por um momento, de frente para a rua movimentada do centro de Séries, o Pedro no colo, o sol batendo de frente. Faz tempo que eu não andei numa cidade de dia, ela disse. Aquilo me pegou de um jeito que não esperava. Quer tomar um sorvete? Eu perguntei sem pensar muito. Ela me olhou surpresa. O quê? Tem uma sorveteria ali na esquina que existe desde que eu tenho memória. Melhor sorvete de caju do estado. Ela ficou me olhando. Depois olhou para o Pedro. Depois olhou para a sorveteria. Pode ser, ela disse. Fomos. Sentamos numa mesinha de plástico na calçada. O sol de meio da tarde caindo em cima de tudo. O barulho da cidade ao redor. Comi sorvete de caju. Ela pediu de chocolate. O Pedro ganhou uma colherada pequena que o deixou com uma expressão de quem acabou de descobrir uma verdade fundamental sobre o universo. Ficamos ali por 20 minutos, sem falar sobre Gilson, sem falar sobre delegacia, sem falar sobre o temporal da véspera. Ela falou sobre Marcos, o marido, o jeito que ele tinha de rir, que era muito alto e sempre na hora errada. O jeito que ele gostava de churrasco no domingo, mas nunca acertava o ponto da carne. O jeito que havia colocado a mão na barriga dela e dito que ia ser o melhor pai do mundo, 2 meses antes de morrer. Eu falei sobre Mariana, o nome de cada pássaro do açude, a paciência com as crianças do sábado de manhã, o recibo de farmácia no livro. O sol foi descendo enquanto a gente falava. Eram histórias de perda. Mas eram histórias, e histórias precisam ser contadas. E quando você finalmente encontra alguém que aguenta ouvir a sua, sem querer mudar de assunto, você fala até o sorvete acabar e o copo derreter de calor. No caminho de volta, a estrada ainda lamacenta, o Pedro dormindo no banco de trás, Camila virou para mim e disse: quando eu sair daqui, quando tiver um lugar para ir, um emprego, uma vida... Ela fez uma pausa. Eu não vou esquecer isso. O que o senhor fez. Você vai ter tudo isso, eu disse. O senhor tem certeza? Olhei para a estrada de terra que abria, na frente da caminhonete, o cerrado dos 2 lados, o céu limpo depois da chuva, aquele azul que o interior de Goiás tem depois de temporal que parece tingido de tinta nova. Tenho, eu disse. E era a primeira certeza sobre o futuro que eu havia sentido em 4 anos. O pé de limão do quintal floresceu em agosto. Eu não havia prestado atenção nele desde que Mariana morreu. Ela o havia plantado no primeiro ano do nosso casamento, num buraco que cavou ela mesma com uma enxada menor do que devia, suando, teimosa,
recusando ajuda, porque disse que queria poder olhar para aquela árvore no futuro e saber que havia sido ela quem plantou. Em 20 e tantos anos, o limoeiro havia crescido torto para um lado, como fazem as árvores que crescem sem ninguém a parar. Mas havia crescido forte, e todo ano dava uma quantidade de limão que era mais do que 2 adultos conseguiam usar. Nos 4 anos de viuvez, os limões caíam e apodreciam embaixo da árvore. Eu olhava e não via. Era só mais uma coisa que existia sem que eu precisasse dela. Numa manhã de agosto, acordei cedo como sempre e fui fazer o café. E pela janela da cozinha vi Camila de pé embaixo do limoeiro, o Pedro no chão a seus pés sentado na grama, e ela estava colhendo os limões que estavam no alcance dos braços e pondo numa cesta de palha que havia encontrado no galpão. Fazia aquilo com aquela calma que ela tinha para as coisas simples, devagar, sem pressa, como se colher limão fosse a coisa mais natural do mundo naquela manhã. Fiquei olhando pela janela por um tempo que não soube medir. Depois fui fazer o café. Haviam se passado 2 meses desde a noite do temporal. O Gilson não havia voltado. A delegacia de Goiânia havia aberto uma investigação com base no relato de Camila. E Murilo havia me dito que o nome do homem aparecia vinculado a outras queixas, outras mulheres, outros esquemas que seguiam o mesmo padrão. Era uma engrenagem maior do que parecia a olho nu, e a máquina da justiça havia começado a se mover, lenta como sempre, mas havia começado. O advogado que eu havia consultado disse que Camila tinha base para requerer medida protetiva, o que foi feito, e que aquele papel, mesmo sendo só papel, mudava o custo de aparecer de novo para o Gilson. Ele havia desaparecido por enquanto. Por enquanto era o que tínhamos. Era suficiente. Naqueles 2 meses, a fazenda havia mudado de um jeito que eu não conseguia descrever com precisão, mas que sentia em cada coisa pequena. A cozinha cheirava diferente. A comida que Camila fazia tinha temperos que eu não usava, urucum e coentro, e aquele jeito dela de refogar o alho devagar até dourar de verdade. Varanda tinha uma planta nova, num vaso de barro que ela havia trazido da cidade. Uma samambaia pequena, que ficava no canto e que o Pedro adorava tentar alcançar e que ela desviava a mão dele com paciência infinita toda vez. O rancho dos peões tinha uma corda de varal nova, porque Saulo havia pregado para ela sem que ninguém pedisse. E o Ederaldo havia começado a chegar com bolacha de polvilho às terças, porque a mulher dele havia descoberto que Camila gostava e passou a mandar. O interior acolhe assim, sem cerimônia, sem discurso, só aparecendo com coisa nas mãos. Camila havia encontrado um ponto de internet no quarto de hóspedes, onde o sinal do celular era melhor, e passava parte das tardes pesquisando revalidação de registro de técnica de enfermagem, cursos de atualização, postos de saúde na região que estivessem com vagas. Fazia isso com a seriedade de quem estava construindo alguma coisa, tijolo por tijolo, sem pressa, mas sem parar. Uma tarde me mostrou a tela do celular. Tem um posto em Carmo do Rio Verde que está pedindo técnica de enfermagem, ela disse. 22 quilômetros daqui. Olhei para a vaga. Olhei para ela. Manda o currículo, eu disse. Meu currículo está desatualizado 3 anos. Manda do jeito que tá e explica na carta. Pessoas que contratam entendem que a vida acontece. Ela ficou olhando para a tela. Se eu conseguir, ela disse devagar, ia precisar de alguém para ficar com o Pedro enquanto eu trabalho. A gente resolve isso quando chegar. Já cheguei lá na frente, ela disse, com uma leveza que não era corriqueira para ela, que ainda estava aprendendo a ser leve. Fui ver como é. Eu entendi o que ela estava fazendo. Estava me perguntando sem perguntar, do jeito indireto que a gente usa quando tem medo de pedir demais. Manda o currículo, Camila, eu disse. O Pedro aprendeu a andar no começo de setembro. Foi no pátio de terra batida, entre a mangueira e a varanda.
Eu estava consertando o degrau da escada, que havia afundado com as chuvas, e ele estava do lado de fora da varanda, engatinhando no chão, que era o que fazia desde que havia ficado forte o suficiente para se deslocar sozinho. Então, sem aviso, sem que ninguém estivesse prestando atenção, ele colocou as duas mãos no chão, empurrou o corpo para cima, ficou de pé por um segundo, com aquela instabilidade de quem está sobre uma ponte que balança, e deu um passo. Só um. Depois caiu sentado. Mas foi um passo. Eu havia visto. Parei com o martelo na mão. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele. Ele tinha aquela expressão séria de sempre, como se estivesse avaliando o que havia acabado de acontecer. Muito bem, eu disse. Ele levantou de novo e tentou de novo. Fui até a porta da cozinha e chamei Camila sem gritar, porque gritar assustaria e perderia o momento. Vem ver uma coisa. Ela veio. Ficou parada na porta. Viu o filho se levantando de novo, vacilando, dando 2 passos dessa vez antes de sentar. Ela tapou a boca com a mão. O Pedro sentou, olhou para ela e fez aquele sorriso de bebê que ocupa o rosto inteiro, sem reserva, sem cálculo, puro como luz. Camila desceu os degraus rápido e foi até ele. Ajoelhou na terra sem ligar para a calça e o pegou no colo e ficou rindo e chorando ao mesmo tempo daquele jeito que não tem distinção clara entre as duas coisas. Fiquei de pé com o martelo na mão, olhando para aquilo. Pensei em Mariana. Pensei que ela teria adorado ver aquilo, que teria pegado o Pedro no colo e ensinado o nome de cada pássaro do açude, como fazia com tudo que chegava naquela fazenda. E pensei que talvez, de algum jeito que eu não sabia explicar direito, ela estivesse vendo. O posto de Carmo do Rio Verde chamou Camila para entrevista na 2ª semana de setembro. Ela foi de caminhonete comigo, o Pedro no banco do meio entre nós dois, com uma blusa nova que havia comprado com o primeiro pagamento do mês, porque eu havia formalizado um acordo simples e honesto. Ela cuidava da casa, do jardim e da horta que havíamos começado juntos, e eu pagava um salário que era menor do que merecia, mas que ela havia aceitado, porque dizia que moradia e comida já eram mais do que muitos empregados com carteira tinham. Ficou quase 1 hora dentro do posto. Eu esperei na caminhonete com o Pedro, que dormia no meu colo, com o peso confiante de criança que sabe que não vai cair. Fiquei com a mão na costa dele, aquela mão enorme e calosa que parecia ridícula em cima daquele ser pequeno, e olhei pela janela para a rua de Carmo do Rio Verde, com suas casas baixas e seu sol de setembro que ainda carregava a umidade das últimas chuvas. Quando ela saiu, eu soube antes de ela falar. Era no jeito de andar. Mais reto do que o normal, aquele reto de quem está tentando conter alguma coisa grande. Abriu a porta da caminhonete. Pegou o Pedro do meu colo com cuidado para não acordar. Segunda-feira que vem, ela disse. Olhei para ela. Segunda-feira que vem, o quê? Eu começo. Não disse nada por um momento. Eles perguntaram sobre o período que eu fiquei sem trabalhar. Ela disse, olhando para o filho adormecido. Eu contei a verdade. Falei que fiquei viúva, que tive o filho, que passei por um período difícil. Não falei tudo, mas falei o suficiente. Ela olhou para mim. A enfermeira-chefe disse que entendeu. Que vida de mulher às vezes vai por caminhos que ninguém planejou. É verdade, eu disse. Ela disse também que precisavam de alguém de confiança, que o posto é pequeno e que não tinha como errar na contratação. E você disse que era de confiança? Disse que era. Ela fez uma pausa curta. E acreditei quando disse. Liguei o motor. Então tá, eu disse. Vamos comemorar com um sorvete de caju. Ela riu. Era um riso verdadeiro, aquele que sai sem pedir licença, e era a 3ª ou 4ª vez que eu ouvia desde que ela havia chegado. Cada vez parecia menos difícil para ela esse riso, como se estivesse voltando a ocupar o rosto dela naturalmente, como coisa que sempre deveria ter estado lá. O problema da distância foi resolvido do jeito mais simples possível. A dona Neuza, vizinha do sítio do lado, havia criado 4 filhos e enterrado o marido.
e continuava acordando às 4 da manhã por hábito, mesmo não tendo mais nada que pedisse isso. Tinha 72 anos, mão firme, voz que não pedia repetição e um coração que eu nunca havia visto fechar para ninguém. Quando soube da situação de Camila, pela boca do João Bicudo, que havia ficado sabendo pelo Ederaldo, que havia ficado sabendo pelo Saulo, apareceu na fazenda numa tarde com um bolo de fubá na mão e disse que ficaria com o Pedro nas manhãs enquanto Camila trabalhava, e que não era favor, era porque criança pequena enchia a casa de sentido e a dela estava vazia, fazia tempo demais. Camila ficou sem saber o que fazer, como sempre ficava diante de gentileza que não esperava. Dona Neuza olhou para ela com aquela paciência de quem já viveu muito. Moça, ela disse, no interior a gente se cuida, não porque é obrigação, porque é o jeito. E era. Setembro virou outubro, outubro virou novembro. A fazenda entrou na estação das chuvas com uma força que não víamos há anos. As pastagens ficaram verdes de um verde que parecia pintado. O açude transbordou pela primeira vez em muito tempo. E a horta que Camila havia plantado do lado da casa-sede cresceu com uma velocidade que o Ederaldo chamou de bênção e que eu chamei de adubo bom. E os dois provavelmente estavam certos. Plantamos abóbora, quiabo, jiló, coentro, cebolinha, tomate cereja e uma fileira de pimentas que era dela, não minha, porque eu mal aguento pimenta, mas ela colocava em tudo com uma generosidade de tempero que eu havia parado de questionar. Lucas, um sobrinho do Ederaldo que havia chegado de Goiânia sem emprego e sem rumo, pediu para trabalhar na fazenda em troca de moradia no Rancho dos Peões. Era novo, 23 anos. Mais vontade do que técnica, mas aprendia rápido e não tinha medo de sol. Coloquei ele sob os cuidados do Saulo, que havia nascido para ensinar, mesmo sem saber que tinha esse dom. E em 3 semanas o Lucas já estava valendo seu salário. A fazenda havia crescido de dentro para fora. Não era grandiosidade. Não era virada de página cinematográfica. Era o acúmulo de dias pequenos, cada um com sua tarefa, seu cansaço, seu café requentado e seu final que chegava com o sol indo embora, atrás do cerrado. Era vida. O tipo simples e persistente, que não tem brilho especial visto de perto, mas que quando você para e olha de longe, percebe que construiu alguma coisa sem ter tido consciência de estar construindo. Numa tarde de novembro, estávamos na varanda depois do jantar. Era a hora que havia virado costume, sem que ninguém tivesse combinado. Eu na minha cadeira, ela na dela, que havia ganhado uma almofada nova que ela mesma havia costurado com um tecido de flor que encontrou no mercadinho de Séries, e o Pedro no chão entre nós dois, andando agora com segurança de quem já considera aquilo conquistado e está pensando no próximo desafio. O céu estava daquele roxo profundo de novembro, com as primeiras estrelas aparecendo no leste, e o sapo do açude havia começado o concerto de sempre, aquele coachar grave e insistente que eu havia aprendido a amar porque Mariana amava. Camila estava tricotando alguma coisa, um quadrado de lã laranja cujo destino eu ainda não havia entendido. E o barulho das agulhas era um som novo na varanda que havia encontrado seu lugar entre os outros sons da fazenda. Seu Tonico, ela disse sem levantar os olhos do tricô. O senhor já pensou em voltar a ser feliz? A pergunta chegou de lado, sem avisar, mas sem maldade. Era o jeito dela, às vezes, colocar as coisas na mesa sem embrulho, porque havia aprendido que embrulho bonito adiantava o conteúdo de mentira. Olhei para o cerrado escurecendo no horizonte. Já pensei, eu disse. E acho que já voltei. Sem perceber quando. Ela levantou os olhos do tricô. Me olhou por um momento. Eu também, ela disse. Depois voltou para a lã. Sem perceber quando. O Pedro foi até a grade da varanda e ficou de pé segurando os ferros, olhando para o pátio com aquele interesse de quem está catalogando o mundo. Levantou um braço e apontou para nada em especial. Aquele gesto de bebê que aprende a apontar e passa a apontar para tudo. O que, Pedro? Camila perguntou. Ele não respondeu,
porque ainda não tinha as palavras, mas continuou apontando com seriedade absoluta. Olhei na direção que ele apontava. Era o limoeiro. Com a luz fraca da varanda chegando até ele, as folhas brilhavam levemente e havia um perfume leve de flor no ar, porque o pé havia florescido de novo naquela semana. É o limoeiro, eu disse para ele. Ele virou para mim, olhou, apontou de novo. Limeiro, eu disse devagar. Ele fez um som que não era a palavra, mas que tinha a forma dela. Camila sorriu sem olhar. Numa noite de dezembro, não consegui dormir. Levantei, fui até a cozinha, fiz um café fraco, sentei à mesa. A fazenda estava quieta, com aquela quietude de madrugada que é diferente da quietude do dia, mais funda, mais honesta. Peguei o porta-retrato da cômoda do quarto, o da foto do casamento, e levei para a cozinha. Coloquei na mesa à minha frente. Ela riu naquela foto. Aquele riso que eu não me lembrava mais o que havia causado. Mas naquela noite, por alguma razão que não soube explicar, não me importei tanto com o que havia causado. Me importei com o riso, que ele havia existido, que eu havia estado lá para vê-lo, que 20 e tantos anos de manhãs e jantares e silêncios compartilhados e brigas pequenas e reconciliações e planos e medos e aquele riso naquela foto eram reais e não podiam ser desfeitos porque ela não estava mais. Perda não apaga o que existiu antes dela. Eu havia demorado 4 anos para entender aquilo de verdade. Obrigado, eu disse para a foto, em voz muito baixa, por tudo que você me ensinou enquanto estava aqui, e por me ensinar ainda, de um jeito que você nem sabe. Coloquei o porta-retrato de volta, lavei a xícara, voltei para o quarto. Dormi até o galo cantar. Na última semana de dezembro, Camila me chamou no final de uma tarde. Eu estava no galpão verificando o motor do trator que havia começado a fazer um barulho que não gostei. E ela apareceu na porta com o Pedro no colo e uma expressão que eu não consegui ler de imediato. Tem uma coisa que eu quero te mostrar, ela disse. Ela havia parado de usar o senhor em algum ponto de outubro, gradual, sem anunciar, como mudam as coisas que mudam do jeito certo. Fui atrás dela. Me levou até o quarto de hóspedes, que era o quarto dela. Abriu a porta. Em cima da cama havia um mapa aberto. Um daqueles mapas físicos de Goiás que se compra em papelaria, com marcações feitas à caneta vermelha em vários pontos. O que é isso? Perguntei. É um plano, ela disse. Havia algo no tom, aquela firmeza que era diferente da firmeza de defesa que ela havia trazido na chegada. Era a firmeza de quem está construindo, não de quem está resistindo. Eu fiz as contas. Em 6 meses, com o salário do posto e o que eu guardo aqui, eu tenho o suficiente para dar entrada num quarto e cozinha em Carmo do Rio Verde, perto do trabalho. Ela apontou para um ponto marcado no mapa. Aqui. Olhei para o ponto. Olhei para ela. Em 6 meses, eu disse. Mais ou menos. Talvez 7. E o Pedro? A dona Neuza disse que continua ficando com ele de manhã. É perto o suficiente para eu ir buscar no final do turno. Fiquei olhando para o mapa. Havia algo acontecendo dentro de mim naquele momento que era complicado demais para uma única palavra. Havia orgulho, aquele orgulho limpo de ver alguém que chegou despedaçado se remontar peça por peça. Havia também outra coisa que eu reconheci, mas não precisava nomear porque nomear às vezes diminui. É um bom plano. Eu disse. Você acha? Acho. Ela olhou para o mapa. Vai ser estranho, ela disse baixinho. Sair daqui. Vai. Fiz uma pausa. Mas você vai estar a 22 quilômetros. Não é o fim do mundo. Ela ergueu os olhos. Não é o fim do mundo. Ela repetiu, como se estivesse testando o peso da frase. Domingo pode vir jantar, eu disse. Ou eu levo o jantar lá. Já que a comida daqui vai fazer falta quando você estiver cozinhando sozinha. Ela quase protestou, eu vi. Aquele velho reflexo de não aceitar, de não dever, de não depender, mas estava mais fraco do que havia sido. E ela deixou passar. Vai fazer falta muita coisa daqui, ela disse. Não respondi. Ela dobrou o mapa com cuidado, devagar.
as dobras no lugar certo, como quem já dobrou várias vezes naquele mesmo lugar. Tonico, ela disse, e era a primeira vez que usava só o nome, sem o seu, e havia naquilo uma familiaridade que era simples e real. Obrigada. Ela me olhou direto, não só pela casa e pela comida e por ter ficado na frente do Gilson naquela chuva. Obrigada por ter me deixado ser gente, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu estava quase esquecendo o que era. A cozinha ficou quieta por um momento. O Pedro, que havia conseguido descer do colo dela enquanto falávamos e estava no chão do quarto, empurrando um botão que havia encontrado no tapete, levantou os olhos para os dois como se sentisse o peso do momento e quisesse verificar se estava tudo bem. Estava. Você nunca deixou de ser, eu disse. Só precisava de um lugar para lembrar. O ano virou numa noite clara de dezembro, sem foguete, sem festa. Eu estava na varanda. Camila estava na varanda. O Pedro dormia dentro, no quarto, com aquele sono profundo de quem cresceu o suficiente para dormir a noite inteira e ainda não sabe a sorte que tem. O cerrado estava quieto do outro lado da cerca, aquela imensidão escura e respirante que existe independente de qualquer coisa que aconteça dentro dela. As estrelas estavam todas, aquelas que a cidade esconde e o interior guarda, uma quantidade que às vezes esquecia que existia até levantar os olhos numa noite assim. A meia-noite passou sem que eu soubesse exatamente quando. Feliz Ano Novo! Camila disse, olhando para o céu. Feliz Ano Novo. Ficamos em silêncio por um tempo. Você acha que a gente escolhe o que acontece com a gente? Ela perguntou de repente. Pensei. Acho que não. Eu disse. Acho que a gente escolhe o que faz com o que acontece. Ela ficou quieta. Eu escolhi errado algumas vezes. Ela disse. Eu também. Mas essa vez, ela olhou para a fazenda ao redor, para a horta que mal se via no escuro, para o limoeiro que era uma sombra torta no pátio. Essa vez eu acho que a gente escolheu certo. Olhei para a cadeira ao meu lado, para a almofada de flor que ela havia costurado e que havia ficado no lugar da almofada de girassol de Mariana, não em substituição, mas do lado, porque havia espaço para as duas. Pensei que Mariana teria gostado de Camila. Teria gostado da firmeza, da teimosia boa, do jeito que ela amava o filho, sem fazer disso espetáculo. Teriam discutido sobre tempero, porque as duas tinham opinião forte, e ao final teriam rido, porque as duas também sabiam quando rir. A gente escolheu certo, eu disse. O sapo do açude cantou. Lá dentro, o Pedro resmungou uma vez no sono e ficou quieto. A fazenda respirou, e eu respirei junto. Não sei ao certo quando parei de ser um homem que estava apenas esperando o tempo passar. Não foi num momento único, foi aos poucos, como é com as coisas que importam. Foi no café que ela colocava na minha frente sem que eu pedisse. Foi no passo do Pedro, no pátio de terra batida. Foi na noite da chuva, de pé no barro, com o facão na mão, sentindo que havia algo ali que valia proteger. Foi na sorveteria de Ceres, com histórias de perda sendo trocadas, como se perda também pudesse ser compartilhada, e sendo compartilhada, ficasse um pouco mais leve. Foi no limoeiro florescendo de novo. Eu não substituí Mariana, não preenchi o espaço que ela deixou com outra pessoa, outro sentimento, outra história. O espaço dela ainda está lá, vai estar sempre, e eu deixei de ter medo disso. O espaço de quem a gente amou de verdade não é buraco que precisa ser tampado. É parte da forma que a gente tem agora. É o que nos tornou capazes de reconhecer o que importa quando aparece. A Camila construiu sua vida em Carmo do Rio Verde, como havia planejado, em 7 meses, como havia previsto. O quarto e cozinha virou apartamento de 2 quartos em menos de 2 anos, quando o posto a promoveu para a coordenação de equipe. O Pedro foi para a escola e no primeiro dia chorou tanto que ela chorou junto na calçada, e ela me ligou rindo de si mesma para me contar. Aos domingos vem jantar, às vezes eu levo o jantar lá, a fazenda continua, as vacas continuam, o cerrado continua.
O martim pescador ainda canta no açude de manhã cedo, aquele pio rápido e penetrante que Mariana adorava e que agora eu ouço e sorrio, porque o sorriso é a forma que encontrei de ter ela ainda presente sem que isso doa mais do que precisa. Numa tarde de março, quase 2 anos depois da noite em que ouvi o choro vindo do córrego e segui o som sem saber o que ia encontrar, o Pedro me puxou pela manga da camisa e me pediu que fosse ver uma coisa. Levou até o limoeiro. Apontou para cima com o dedo indicador, sério como sempre, com aquela concentração que nunca perdeu. Numa galha do meio havia um ninho. Dentro do ninho, 3 ovos pequenos e claros. É um pássaro, seu Tonico, ele disse, com toda a autoridade dos seus 2 anos e pouco. É, eu disse. Da onde ele veio? Olhei para o ninho, para os ovos, para a árvore torta que havia crescido sem ninguém a parar e havia ficado forte assim mesmo. Não sei de onde veio, eu disse. Mas escolheu um bom lugar para ficar. Pedro ficou olhando com aquele olhar fundo e sério. Depois olhou para mim. É bonito, ele disse. É, eu disse. E era. Às vezes um homem pensa que voltou para enfrentar o passado, mas talvez tenha voltado para descobrir que ainda tinha futuro.